Bem-vindos. Este é o programa semanal aqui na DMTV, a Diário do Minho TV. O tempo é agora. Um programa que trazemos um convidado para uma conversa sobre um tema, sobre a atualidade da nossa vida, quer no contexto da Igreja, quer no contexto da nossa sociedade. Hoje temos connosco o Dr. João Duque. Bem-vindo e obrigado pela disponibilidade. O tempo é agora. Dr. João Duque, nós recebemos a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial da Paz, que marca sempre o primeiro dia de cada ano civil, desde 1968, por iniciativa do Papa Paulo VI, e para este ano o Papa Francisco propôs-nos 3 instrumentos para alcançar a paz duradoura. Quais são esses 3 instrumentos? Sim, corresponde aos 3 capítulos do discurso, por sinal, um discurso muito completo e muito desafiante. O primeiro refere-se à construção da paz no diálogo entre as gerações, o segundo ao papel da educação para a construção da paz e o terceiro, o lugar do trabalho, que é sempre o tópico da doutrina social da Igreja muito cara a este Papa e a outros anteriores, também como importante para a construção da paz. São esses os 3 tópicos principais. Eles são enquadrados no discurso por uma dinâmica muito interessante, que começa logo na introdução do discurso, em que é evocado, enfim, são evocadas as palavras proféticas do Antigo Testamento, não é? Bem-aventurados os pés do mensageiro que anuncia a paz, e que são colocadas ali muito à semelhança do anjo da história, o famoso anjo da história do Walter Benjamin, aquele anjo virado para trás e virado para a frente, para o futuro e para o passado, e que analisa a história um bocado a partir dos seus escombros. É uma leitura assim um pouco, diríamos, apocalíptica, um pouco, talvez pessimista, diríamos assim, da história, dos escombros da história, de todos os problemas que a história possui, mas sempre orientada com uma matriz de esperança para o futuro. Este Papa, em quase todos os seus documentos, na análise que faz da realidade contemporânea, diríamos, bastante realista, com algum pendor pessimista, no sentido de uma análise, enfim, dos problemas contemporâneos, que acaba por identificar quase aos escombros da história, daquilo que nos acontece, que já foram maus em muitas situações da nossa história, mas que neste momento eventualmente são melhores, mas que continuam a ter muitos problemas, é verdade. Mas de facto o Papa depois no final termina o discurso com uma nota muito otimista relativamente a todos aqueles que no cotidiano de facto fazem coisas muito positivas pela construção da paz. Portanto, esta leitura muito apocalíptica e pessimista do início termina mais otimista no final. A mensagem é toda uma mensagem de esperança do anjo que anuncia de facto a paz, mas que não é necessariamente uma paz apenas a esperar no futuro, como o tal anjo da história dava um bocado a entender, não é? O famoso messianismo judaico, que só um outro mundo futuro completamente diferente dele conseguiria essa paz, esse shalom completo e pleno. Aqui a questão é mais mitigada. Por um lado, realisticamente, temos que reconhecer os grandes problemas que afetam a nossa humanidade. Esta é uma pedra de toque muito frequente no Papa Francisco, em todos os seus escritos. E este discurso é um bocado a síntese sempre, a fim dos seus grandes temas, claramente. Portanto, por um lado, esse realismo histórico, não vamos esconder que há problemas sérios e graves na humanidade e que continua a haver problemas sérios e graves na humanidade. Ao mesmo tempo, não vamos desesperar e desistir de uma possibilidade, de facto, de construção da paz, não apenas uma paz noutro mundo, mas uma paz eventualmente já construída neste mundo, precisamente através desse exercício, que é o exercício do diálogo entre as gerações, com vários aspectos que depois poderemos ver mais em pormenor, da atividade educativa, que é uma construção da paz fundamental para a humanidade, e da questão do trabalho, porque é um elemento muito importante
na construção de sociedades pacíficas, onde há desemprego, onde há exploração laboral, etc. É muito difícil, de facto, construir sociedades pacíficas. Esses são os tópicos que, de facto, o Papa escolheu para agora. Eu diria que era difícil escolher outros tópicos e tópicos mais fundamentais do que Sim, estes claro, tópicos mas agora. todos os anos há uma mensagem e ela não se Diferente, repete exato. nesse sentido. Mas, de qualquer modo, estes 3 tópicos são também muito queridos ao Papa Francisco. Claro, é por isso é que eu digo que é um pouco uma espécie de síntese. Isto é um documento interessante, são 3 páginas, ou 4, que sintetizam por completo a doutrina do Papa Francisco dos últimos anos, dos anos do seu pontificado. E, nesse sentido, é muito interessante como é que ele conseguiu, em tão poucas páginas, dizer o essencial daquilo que quer dizer. E, precisamente, enfim, num dia tão significativo, para um tema tão significativo como é a questão da paz. Já agora há um pequeno parágrafo que me chamou muito a atenção, que é um parágrafo em que ele fala, interessantemente, o Papa Francisco tem assim umas ideias às vezes muito pertinentes, quase poéticas, quase muito narrativas. Ele fala da arquitetura da paz e do artesanato da paz. Eu acho de facto, este tipo de nomenclatura muito interessante e esta distinção muito interessante, quer dizer, há um nível, diríamos que muito político, muito institucional da construção da paz, que é necessário. Nós sabemos que, enfim, se entre as nações, se a nível macro das instituições não se constrói paz, isso depois tem impacto sobre todos os cidadãos, nomeadamente nos conflitos, etc. A vários níveis, quer dizer, não só os conflitos de guerra propriamente dito, que continuam a existir, não podemos esconder, apesar de estatisticamente, como diz o Yuval Harari, não é? Estatisticamente já não temos, de facto, guerras como tivemos. É verdade, a humanidade não, estatisticamente apenas, mas continua a ter muitos episódios de guerra. Portanto, mesmo aí, depende muito das instituições, dos Estados. Aquela guerra aos bocados de que fala o Papa Francisco, não é? Exato, que pronto, estatisticamente é inferior ao que foi uma guerra mundial, etc., mas não deixa de ser significativo. Mas depois há problemas para a paz a muitos outros níveis, no cotidiano das pessoas, em muitos países, que dependem das instituições, nomeadamente da ordem política das coisas. E depois há aquilo que é muito caro ao Papa Francisco, e que parece que é muito caro a todos nós, se trabalharmos uma experiência cristãos de fé, ou uma experiência humana, até teológica, do cotidiano, o artesanato da paz, o que significa a construção da paz no cotidiano das relações simples, banais, do cotidiano que a todos nos marca, é talvez tão importante como o diálogo e a construção da paz da parte das instituições, das grandes instituições. É interessante, e isto é uma pedra de toque também muito importante da doutrina do Papa Francisco, que os grandes temas da humanidade não cabem simplesmente aos decisores de elite. Os grandes temas da humanidade cabem a cada um de nós cotidianamente, de acordo com as circunstâncias em que eles acontecem. E a construção da paz, nomeadamente a estes 3 níveis, o diálogo das gerações, a educação e o trabalho, cabem a cada um de acordo com as circunstâncias em que cada um os vive, mesmo que a questão da arquitetura a nível das instituições seja algo importante, mas não é o único, nem talvez o mais importante. Esse foi também um aspecto que me chamou a atenção, porque normalmente estas mensagens são muito projetadas para os grandes responsáveis, para os governos, e falamos da paz como essa ausência de guerra entre os países, de uma saudável convivência entre os governos. Mas, de facto, o Papa traz o tema para a nossa realidade concreta e fala, por exemplo, do diálogo entre as gerações. E fala dos jovens e dos idosos. E é isso que nós temos nas nossas casas, é isso que nós temos nas nossas comunidades. E esse é um aspecto, o primeiro, que o Papa refere para a construção da paz. Promover o diálogo entre as gerações. O Papa fala entre os jovens, os netos e os avós, mas nós diremos até também entre todas as gerações, entre os pais e os filhos, entre os irmãos, enfim. Isso acaba por ser um aspecto importante para nós colocarmos em prática o desafio da paz. Claro. É certo, não se pode ignorar, ele nomeadamente termina o discurso com um apelo aos líderes políticos e aos líderes eclesiais, aos pastores também, ou seja, são líderes a níveis diferentes, até do ponto de vista da envergadura talvez, entendamos líderes
pastorais mais ao nível da comunidade paroquial ou algo parecido, recordando que não deixa de ser importante o papel dos líderes para um certo nível da paz. Mas todo o resto do discurso é muito construído com base no cotidiano das relações. E a questão do diálogo entre as gerações é talvez aquela que é mais evidente relativamente a este cotidiano da construção da paz, porque de facto o diálogo entre as gerações dá-se entre pessoas concretas. E as pessoas concretas são aquelas com que nós lidamos no nosso cotidiano, e todas as famílias, e não só famílias, têm a noção do quão difícil é a construção cotidiana da paz, mas quão importante é essa construção já dentro do próprio ambiente familiar, ou seja, entenda-se jovens e idosos, seja do ponto de vista social na sociedade, seja, no caso concreto, em cada família também. Claro, em que poderíamos meter pelo meio também os pais, filhos, irmãos, como uma exigência muito significativa. A questão da fraternidade depois levar-nos-ia a isso, e ele toca aí, mas deixarei... Que é outro tema querido do Papa. Exato, que deixarei para o final, entre o diálogo difícil entre os irmãos, que não deixa de ser, precisamente porque estão ali ao lado uns dos outros e por isso se incomodam uns aos outros, quer dizer, os desconhecidos não incomodam ninguém. Quem incomoda é quem está de facto no cotidiano, e isso aplica-se a todo este diálogo. É claro que esse diálogo foi agravado um bocado, e ele reconhece isso na mensagem, com as transformações sociais das últimas décadas. Nós sabemos que a diferença entre gerações, nomeadamente entre pais e filhos, por exemplo, às vezes entre irmãos mais velhos e irmãos mais novos, já são hoje mais fortes do que eram há 100 anos atrás, ou seja, as transformações durante 100 anos, há 100 anos atrás, não eram tão significativas como são agora as transformações ao longo de 10 anos, mais ou menos, o que significa que isso vai criar fossos muito, muito maiores, isso está mais que estudado, entre gerações relativamente próximas, nomeadamente pais jovens e filhos jovens, ou até irmãos mais velhos e irmãos mais novos. E isso cria mundividências muito diferentes em muitos aspectos, formas de vida até bastante diferentes muitas vezes, que cria naturalmente conflitos internos, nomeadamente internos às famílias. Portanto, é um desafio permanente, e que ele reconhece que é um desafio que não pode ser feito num pacifismo de ignorância dos conflitos. Esse é um pacifismo que este Papa nunca defendeu, por isso começa com os escombros da história. A paz não se constrói à custa de esconder as tensões e os conflitos entre as pessoas. Os conflitos e as tensões têm que ser trabalhados, trazidos à luz e enfrentados, e até assumindo as diferenças. Não estamos de acordo, mas podemos conviver como seres humanos, mesmo não estando de acordo. Que é aí quando os conflitos deixam de existir. Não é quando se tornam todos iguais, Exato. Mas é quando reconhecemos a diferença do outro, aceitámo-la e entramos em diálogo. Exato. É por isso que não é com base num autoritarismo dos mais velhos, e eventualmente dos idosos, que se vai resolver a questão. Evidentemente que hoje os mais novos acatam muito menos a autoridade dos mais velhos. Nós queixámos-nos disso, mas o modo de enfrentar esta tensão não é dizendo eu posso, quero e mando e tenho autoridade, simplesmente, e com isso se resolve. Isso significa esconder o conflito à luz de obedecer, no fim de contas, a uma visão única, que é a visão dos mais velhos, seja do patriarca avô, seja do patriarca pai ou mãe, também agora, se não quisermos ser tão machistas assim, mas não deixa de ser o mesmo problema. Ou seja, é de facto no enfrentamento das tensões, no reconhecimento que as gerações são diferentes, que há mundividências diferentes, que as pessoas são diferentes em geral, umas das outras, e que a possibilidade de convivência pacífica tem que ser nessa diferença e incluindo essa diferença. Esse é um tópico muito importante na referência do Papa, em geral, e aqui, onde ele coloca mais a relação dos idosos aos jovens, mas que pode acontecer, de facto, ao nível das diversas gerações. Aqui, a questão do diálogo entre as gerações pode-se acrescentar um nível mais global, mais institucional, que em rigor também é do cotidiano, que é todo o problema do cuidado com as gerações futuras. Tem a ver bastante com consciência ecológica também, ou seja, o problema do entendimento e da solidariedade, da confiança, também ele fala no termo confiança, entre as gerações, não é só entre as gerações que já existem, é em relação às gerações que ainda vão vir, que vão nascer, ou que são muito jovens e depois vão ser adultos mais tarde, não é? Nós, a geração dos que hoje tomamos decisões,
é uma geração que tem que se preocupar com a geração dos mais novos que vão tomar decisões depois e dos que ainda não estão aí que vão vir e dos que ainda vão vir a seguir esses que vão vir, ou seja, termos toda a noção de que o diálogo entre gerações é um diálogo de longo prazo e, portanto, e não é um diálogo só de conversa, é um diálogo de ação e um diálogo de estruturas, ou seja, nós temos que construir um modo de vida que garanta possibilidade de vida para as gerações daqui a 100 anos. Isso está incluído no diálogo entre gerações, ou seja, temos de ter um arco mais largo. Afeta a vida cotidiana de cada um e afeta muitas instituições nas decisões que tomam do ponto de vista ecológico também, e sabemos depois toda a proximidade do Papa em relação a essa questão, e que é algo que hoje já praticamente está assumido por todos nós, salvo um ou outro negacionista relativamente a esse tópico. Nesta ligação com a mudança da cultura na perspectiva do futuro, tem também o tópico da educação, da instrução e da educação como motor para a paz. Outro tópico, como já dissemos, muito querido ao Papa, aliás, ele em 2019 lançou o desafio do Pacto Educativo Global e já deu passos para que ele fosse crescendo, fosse sendo desenvolvido, não é? Uma equipa que já vai colocando em prática alguns desses aspectos. O Papa retoma essa temática na mensagem e apresenta-nos o papel decisivo da instrução e da educação para a construção da paz. O doutor é professor também, é académico, é educador também como pai, enfim, tem essa própria experiência de vida. O que nos pode dizer sobre este tópico da educação? É um tópico importante, embora até pelo texto do Papa se veja bem que ele tem... Enfim, é percebido de modo diferente consoante a região do planeta também. Ou seja, há aspectos mais importantes em certas zonas do planeta, como seja a educação básica, a instrução, por isso ele fala em instrução. Eu diria, o tema instrução para nós europeus já não é um tema muito significativo, porque todos temos acesso, em princípio, à instrução fundamental, só quem não quer. Noutros países não é assim, e ele apresenta, e ele é Papa, ou seja, enfim, tem na mente e no coração a Igreja e a humanidade de todo o mundo, de todo o planeta. Do ponto de vista estatístico, ainda a maioria dos humanos não tem acesso à instrução básica fundamental. Ora, sem instrução básica fundamental é muito difícil construir seja o que seja. A falta de instrução básica fundamental, incluindo o nível primário, quase o ler e escrever, como acontece problema dos índices de alfabetização por esse mundo fora, uma população mundial não alfabetizada é uma população tendencialmente fácil de manipular e de governar, seja por quem for, e, portanto, há aqui logo um problema de base, não se constrói-se paz quando uns manipulam os outros e quando uns simplesmente governam os outros assim à força. Temos de ser claros nas palavras. Portanto, há esse nível, que é um nível também institucional, que é preciso resolver. E por isso ele começa precisamente essa parte com a discrepância, que é notória, que é muito simbólica e não só, da discrepância entre o orçamento militar para armas e o orçamento para a instrução básica em muitos dos países, ou seja, do ponto de vista do planeta. Essa é uma provocação muito forte do Papa Francisco na mensagem. É ao estilo dele, evidentemente, mas não deixa de ser verdade e não deixa de ser significativo. Ou seja, quer dizer, até relativamente a uma certa concepção de paz que nós temos, quer dizer, como se a paz se conseguisse à custa de armas que ameaçam e, portanto, é uma paz sempre presa por pinças, à custa de ameaças e à custa de medo, que não é a paz ideal. Às vezes é preciso esse tipo de recurso para manter a paz do ponto de vista da paz bélica entre povos, entre as nações e entre as pessoas. Há algum medo em relação a isso, mas não é o ideal. Ou seja, a perspectiva, que é uma perspectiva que eu acho que é evidente, e isso vê-se também estatisticamente, ou seja, quando analisamos as estatísticas de guerra, nós vemos que nas regiões do planeta onde há maior instrução, diminuiu a estatística de guerra, ou seja, os conflitos bélicos mesmo acabam por ser inferiores. Também são aquelas sociedades em que a população, na sua totalidade, mais se envolve e mais consciente mais crítica relativamente aos próprios governos e, portanto, mais dificilmente permitem entrar em guerra de forma fácil. Nós sabemos que, em geral, salvo raríssimas exceções, enfim, nós sabemos que a Segunda Guerra Mundial
ao chegar a um certo ponto, diríamos, depois de ter sido lançada a guerra, era necessário a guerra para combater a guerra, e, portanto, pode haver alguma justificação em algum momento que tenha que se fazer guerra para evitar um mal maior, mas, em geral, não há justificação. Quer dizer, a justificação, muitas vezes, é uma justificação sempre de orgulhos elitistas e não propriamente a população toda. Aliás, estamos a ver agora as grandes tensões ali a leste, Ucrânias, Rússias e tudo isso. Quer dizer, isso não é a população que está envolvida. Quem está envolvido nesses potenciais conflitos são sempre elites. O que significa que quanto mais instruída é uma população, menos permite às suas elites, em princípio, que entrem por esse caminho. E, portanto, se melhorássemos a nível mundial a instrução básica da população, teríamos mais probabilidades de ter menos guerras no sentido estrito do termo e, com isso, precisar de menos armas também no sentido estrito do termo. Independentemente depois dos negócios de armas, claro, nós sabemos que depois há sempre interesses por trás disto tudo, mas é um facto evidente e objetivo e muito sintomático. Mas isso lembra-me também um aspecto, à medida que o doutor ia referindo, e eu fui pensando que no nosso caso, no nosso contexto, tendo a instrução estando generalizada, está a nascer um populismo que tem também um objetivo de manipulação das massas, não é? E como é que nós podemos reforçar a nossa consciência, do ponto de vista da educação, para sabermos fazer esse discernimento dessas propostas que, não sendo bélicas, acabam por criar divisão, porque um populismo faz sempre uma elite, não é? E nós somos os mais importantes, digamos assim, ou nós é que somos daqui e vós não sois de cá. Portanto, há aqui sempre uma divisão que não é bélica, esperemos que não seja, porque às vezes pode também acontecer. E como é que nós podemos dar uma volta a isto, no sentido da educação que propomos? Aí vem sempre o tom pessimista do Papa, o que significa, enfim, o facto de nós termos a questão, estatisticamente, a questão da instrução resolvida, não temos problemas todos resolvidos, ou seja, não tenhamos ilusões de que vivemos no paraíso e que já atingimos a paz perpétua que falava o Kant. Portanto, não, de facto, há outros problemas depois a acrescentar a essas circunstâncias. Nós temos, por exemplo, um problema mais ligado às tecnologias, de que ele fala só em passagem, diríamos, e que eu vou falar depois no final, que é o desenvolvimento tecnológico, sobretudo tecnológico ou digital no mundo contemporâneo, favorece, melhor, fornece instrumentos a quem tem pretensão de dominar, para conseguir com mais facilidade dominar as populações. Portanto, depois passa a haver outros recursos que, mesmo que as populações tenham instrução, depois acabam por ser débeis frente a certos meios de alguma manipulação. Isso nós sabemos. Os populismos, sobretudo dos países mais ricos, funcionam muito com base nesse recurso tecnológico, nomeadamente por via digital e redes sociais, etc. Até as fake news e tudo isso, que depois acaba por assim dizer, enfim, quase obscurecer a mente aos cidadãos. Agora, há um outro aspecto da educação que ele foca depois a seguir, que não tem a ver tanto com esta questão mais estrutural da instrução, que é educação para quê? Que modalidades de educação, com que finalidade? Onde já não basta a instrução. E é onde ele coloca, talvez, os dois tópicos. Preparar uma geração madura, educação para a maturidade. Maturidade significa capacidade de não ser manipulado também. Uma pessoa madura, adulto, sabe fazer o discernimento. Não é facilmente manipulável por outro. Portanto, podem ter ideias completamente diferentes, mas são ideias construídas com um espírito suficientemente crítico. E, portanto, essa exigência da educação para a maturidade implica a instrução, mas vai além da instrução. E depois uma maturidade segundo o paradigma do cuidado, que aí é que é o que inspira o grande pacto global da educação do Papa Francisco, é que nós consigamos um pacto global de uma educação, primeiro, inclusiva, que abranja todos os humanos, por isso é global, e não deixa alguns de fora e só uma elite é que é instruída ou educada, quer dizer, educados somos todos de alguma maneira, mas pelo menos instruída, e ao mesmo tempo que não seja uma educação para um determinado perfil. Nós podíamos educar as gerações futuras para um perfil competitivo, pura e simplesmente, para um perfil exclusivo, que significa quem conseguir consegue,
o famoso modelo capitalista de educação, quem vencer vence, quem perder perde. Acabou-se, paciência. E nesse caso educaríamos as gerações futuras para uma capacidade competitiva em que, segundo esse modelo do vencedor, metade, pelo menos metade, normalmente é menos de metade, bastante menos de metade da população mundial venceria e o resto perderia e seriam simplesmente obedientes a essa metade. Ora, o paradigma de cuidado é completamente inverso, ou seja, nós crescemos e seremos tão mais maduros quanto mais fomos capazes de ser sensíveis aos problemas dos outros, sensíveis à debilidade dos outros, o problema do samaritano, não é? Da fraternidade de novo, sensíveis a isso e capazes de facto, abdicarmos de nós próprios para cuidar dos outros. Uma educação nesse sentido é uma educação que, pela raiz, invalida manipulações, invalida guerras, logo, automaticamente, claro. É uma certa utopia, certo? Algumas coisas continuarão a existir, mas com um pacto global neste sentido, certamente muitas alterações se conseguiriam na humanidade no sentido da paz, ou seja, da paz, não uma paz imposta, mas uma paz que sai naturalmente e que por isso não precisa de guerras e não precisaria, nesse caso, de armas, como nós sabemos. Aí, de facto, a tarefa das pessoas e das instituições educativas, enfim, família, ele refere a família, universidades, escolas, igrejas, etc., tudo que seja instituições educativas, independentemente da crença, mais religiosas ou menos religiosas, tanto faz, aderirem a este projeto de construção de uma humanidade mais pacífica que radica na capacidade de cuidar do outro. Eu diria que é talvez a síntese mais interessante. Qual é o papel da universidade, e concretamente da Universidade Católica? O Sr. Dr. João Duque é também pró-reitor na Universidade Católica Portuguesa. Qual é o papel das instituições, mas em concreto, na sua opinião, qual é o papel da Universidade Católica neste projeto educativo? Evidentemente o nosso sistema de ensino tem vários níveis e em cada nível há necessidade deste paradigma educativo, há níveis mais instrutivos e níveis mais educativos e talvez até níveis anteriores à universidade até sejam, do ponto de vista educativo, propriamente mais pertinentes e mais fortes, mas a universidade não deixa de acolher os jovens numa idade fulcral, uma idade onde aliam o conhecimento científico como base das suas convicções e das suas opiniões também. E isso é importante, aliás, viu-se agora na questão da pandemia, em que medida é importante para a orientação das nossas próprias opções o conhecimento científico. Muitas vezes há opções descabidas por falta de conhecimento científico ou por não querer acolher o próprio conhecimento científico. Eu acho que a universidade tem esse papel de criar, de contribuir para a tal maturidade na fase, não é a última, mas na fase mais próxima da cereja no topo do bolo, diríamos assim, para este percurso de maturidade. Nós sabemos que os adolescentes que chegam com 18 anos ou 17 à universidade ainda têm um percurso a fazer de construção de maturidade. Aqui, a universidade tem um papel de construção de maturidade já mais amadurecido, ou seja, levando mais em conta a própria maturidade dos alunos. Quer dizer, é um bocado diferente de trabalhar com alunos do primeiro ciclo, em que o tipo de pedagogia é diferente, porque também a sua maturidade é diferente. Diríamos que uma universidade que respeite a autonomia e as perspectivas dos próprios alunos, mas que ao mesmo tempo forneça todos os elementos possíveis para eles terem elementos na mão para desenvolver um pensamento crítico, e eu concentrava aqui talvez o tópico principal, desenvolvimento de um pensamento crítico suficientemente informado, é o papel principal, coisa que noutros níveis de ensino é mais difícil de fazer, tem que adquirir instrumentos básicos, diríamos, talvez secundários, já se aproxime mais um pouco deste desenvolvimento do espírito crítico, embora o nosso secundário tenha pouco disso ainda atualmente. Portanto, eu colocaria aqui a principal tarefa da universidade. Para além de dar instrumentos técnicos bons, instrumentos científicos bons, tem que trabalhar muito no desenvolvimento do espírito crítico e do pensamento crítico dos seus alunos para serem suficientemente maduros e autónomos. E depois sempre na perspectiva do desenvolvimento da cultura do cuidado. Eu não limitaria esta tarefa a uma universidade católica. Eu digo, todas as universidades têm esta tarefa porque estamos a trabalhar para uma humanidade comum e para o bem de todos. Agora, se qualquer universidade tem por tarefa desenvolver um espírito crítico baseado na cultura do cuidado,
Eu acho que é inquestionável que essa é a pedra de toque principal de uma universidade católica. Não precisa que os seus professores sejam todos católicos, que os seus alunos sejam todos católicos. Se conseguir nos seus alunos, crentes ou não crentes, desenvolver um espírito crítico e o espírito do cuidado pelo outro, acho que já deu um grande contributo para a evangelização. Eu sempre interpretei a evangelização, mesmo implícita, como o desenvolvimento de um espírito evangélico nas pessoas, mesmo que elas não saibam ou mesmo que elas não assumam isso como espírito evangélico. Desenvolver o espírito de cuidado é desenvolver o espírito do bom samaritano nas pessoas e, nesse sentido, podemos fazê-lo e devemos. Aliás, se não o fizermos, não estamos a desempenhar a nossa missão da Universidade Católica. Permita-me dizer assim, a Universidade Católica não é para formar católicos, entendemos a expressão. Claro. A Universidade Católica é para ter uma presença católica, uma presença da Igreja nesta sociedade e poder dar o seu contributo Exato. à sociedade. Eu diria, o Papa Francisco deixa isso muito claro, esse é o papel da Igreja em geral. O papel da Igreja não é cuidar dos católicos. Pois. O papel da Igreja é dar um contributo para o mundo, para que o mundo seja melhor, de acordo com o paradigma do Evangelho. O paradigma do Evangelho é bom para todos os humanos. Não é para conseguir mais católicos ou menos católicos, propriamente. Nem para conseguir um grupo de salvos ao lado daqueles que são perdidos. E, portanto, o papel da Igreja, a Igreja em saída é a Igreja, precisamente, no seu contributo para o mundo. Exato. Essa é a perspectiva que nós temos hoje que assumir claramente. Claramente. Não é? Nem sempre assumida, mas temos Pois, que assumir por isso é claramente. que eu refiro que precisamos de assumir com clareza, Exato, não é? exato. Nós não existimos para encher os nossos templos, nós existimos para dar um contributo do Evangelho na nossa sociedade. Claro. E isso na universidade acontece mais explicitamente porque nem templos temos, portanto, não é o facto de uma universidade ter mais crucifixos nas salas ou ter uma capela na universidade que a torna mais católica. Pode ser assim de ser pouco católica. Isso também faz parte, evidentemente, mas isso tudo depois é um outro âmbito. O que aqui a torna especificamente católica é ser, por assim dizer, um posto avançado no meio da sociedade e naquele nível determinado, naquela sua função determinada, que é uma função científica, essencialmente, educativa também, para evangelizar nesse sentido e criar uma cultura de cuidado. Não quer dizer que sempre se crie. Note-se, e as universidades católicas, em muitos sítios, às vezes, como muitas vezes têm alunos e professores ligados a uma certa elite, temos que reconhecer, muitas vezes pode cair na tentação de facto cuidar dessa elite e até preparar uma geração futura de exclusivismos. Quanto a isso, estaria a ser absolutamente anticatólica. Isso é mais do que evidente. Assim, não há instituições perfeitas, nem a própria instituição eclesial, e temos que bater no peito todas as vezes que que educamos os nossos alunos para exclusivismos e não precisamente para essa cultura do cuidado pelos outros. Estamos a chegar ao fim do nosso programa, deixaremos o tópico do trabalho para uma outra ocasião, que teremos a oportunidade também de trazer aqui ao nosso programa, O Tempo é Agora. De qualquer modo, recentemente, no início do ano, também o Sr. Doutor foi premiado com o Prémio Árvore da Vida, o Padre Manuel Antunes, pela capacidade de trazer a reflexão teológica para o cotidiano, como tem feito muito bem, e por isso quero também saudá-lo e agradecer também esse contributo que nos vai dando, quer como professor, que também já recebi essa possibilidade de acolher o ensino da parte do Sr. Doutor, mas também na nossa sociedade é reconhecido esse papel e foi-lhe atribuído esse prémio. Como é que chegou aqui, assim, muito rapidamente? Como é que desenvolveu este gosto pela teologia, por esta capacidade de estar atento aos sinais dos tempos e dar um contributo à nossa sociedade? Estas retrospectivas são um bocado difíceis porque há muitos elementos, quer dizer, muitos dos quais provavelmente eu nem sequer sou consciente deles, e como é que eles se desenvolveram. Agora, é explícito que o gosto pela teologia nasceu-me no curso de Teologia fiz nos Seminários de Braga, na ocasião, no final já era Instituto de Teologia, inicialmente nem isso, significava o seminário, mas onde havia um trabalho sério de teologia, com alguns mestres que são conhecidos, e que de facto introduziram em nós o gosto pela teologia. E, portanto, o facto de eu ter considerado que não me deveria ordenar presbítero para uma determinada missão, mas dedicar-me à teologia, resultou desse gosto pela teologia e dessa percepção que seria esse o caminho.
Depois, enfim, cada um tem um bocado, diríamos assim, a sua inclinação, que é um bocado difícil de saber de onde é que vem. A minha sempre foi, primeiro, de ligar a teologia com a reflexão filosófica, não filosófica académica, mas a partir da reflexão filosófica ligá-la à realidade, ou seja, entendendo a reflexão filosófica como reflexão pela realidade concreta, aberta, ou seja, não fechada numa comunidade muito, muito específica, ainda que fosse a comunidade eclesial, sem negar que o trabalho teológico meu e dos outros seja um trabalho de serviço à comunidade eclesial, mas eu entendo mais vasto, um trabalho de serviço, tanto quanto possa ser e possa ser acolhido para todos os humanos com quem lidamos e que possam, enfim, cruzar-se com esse serviço, independentemente de ser crentes ou não ser crentes, ser da igreja ou não ser da igreja. É claro que, tradicionalmente, sempre foi importante que a fé, mesmo para a comunidade eclesial interna, seja pensada num contexto aberto e num contexto do mundo real em que se vive e não num contexto de seita mais ou menos fechado. Essa foi sempre a minha perspectiva e, portanto, a ideia de que, com o que possa escrever e ensinar aos alunos, ajudá-los a estar permanentemente atentos ao que vai acontecendo no nosso mundo, às grandes transformações que vão acontecendo no nosso mundo, porque é esse o mundo que nos é dado viver e evitar recolher-se e refugiar-se sempre num recanto separado. E daí ter enveredado, diríamos, por este estilo de teologia, que, pronto, que agora foi reconhecido, e eu agradeço o reconhecimento, não tanto pessoalmente, mas fico feliz por ser reconhecido este estilo de teologia, que acho que é significativo para a vida eclesial e para a vida cultural do país e não só. Obrigado, Sr. Dr. João Duque. Nada, Vamos agradeço. terminar o programa, como habitualmente, com a sugestão que nos deixa o convidado desta semana. Muito bem, eu diria que eu tinha duas sugestões, peço desculpa por ter multiplicado, mas uma sugestão mais interna, relativamente precisamente ao tema do Papa, é assim, ler ou reler, quem já leu, de novo, a Fratelli Tutti, porque é um texto fundamental para esta perspectiva. Se quiserem juntar à Fratelli Tutti o projeto que nós temos desenvolvido a partir da Academia Pontifícia da Vida, é ir ao website da Pontifícia Academia para a Vida e ver lá o projeto Salvar a Fraternidade, que vem na linha da encíclica Fratelli Tutti. Portanto, seria esse ambiente de leitura. Há um ambiente cinematográfico, que eu não vou discutir muito, até porque não há muito tempo, que é o filme que saiu recentemente, o Não Olhem para Cima, o Don't Look Up, que é um filme discutível do ponto de vista cinematográfico, sem dúvida, tem os seus problemas, também do ponto de vista ideológico, mas não deixa de ser um filme que nos deixa a pensar sobre os modos de existência cada vez mais frequentes nas nossas sociedades contemporâneas, sobretudo as sociedades mais ricas. São modos de existência, enfim, muito ligados ao desenvolvimento tecnológico, sem dúvida, que é excelente, interessante, mas que cria utopias e que cria modos de ver o mundo artificiais, que depois chegam a um ponto de ser falsos por ser artificiais, ou seja, é uma espécie de fake news com base nesse modo de ver o mundo, em que depois temos dificuldade em perceber a realidade nua e crua e difícil, que é a realidade da catástrofe, e não acolhemos a realidade da catástrofe. É um filme com vários registros de leitura, e se me é permitida a sugestão, eu acho que era um filme que valia a pena ver para refletir, independentemente da qualidade cinematográfica que possa ter. Obrigado, Sr. Dr. João Duque, mais uma vez, e obrigado a todos vós também que nos acompanhais. Até ao próximo programa.